Pet Lady no ar, comportamento e bem-estar animal. Pet lovers, gente, tô aqui falando bem baixinho, tá? Espero que vocês consigam me ouvir. Eu tô escondida dentro do armário, gente. Tô com medo, tem uns barulhos estranhos rolando aqui em casa. Não sei o que pode ser, sabe? Eu tô bem assustada. Eu tô ouvindo uns gritos, uns arranhões. Eu tô ouvindo até uns miados. Ué? Ai, você, meu filho. Ai, gente, desculpa, gente. É o meu gatinho. Ai, poxa, Delbinho, que susto, cara. Tava aqui já achando que era uma assombração. Não, peraí, que agora eu já vou até sair do armário pra gravar direito. Ó, bom, agora sim. Olá, Pet Lovers. Aqui é a Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no ar, o podcast mais sobrenatural e assustador de toda a podosfera. O episódio de hoje é absolutamente diferente de tudo que eu já fiz aqui no podcast. Para entrar no clima do Dia das Bruxas, eu chamei os meus parceiros lá do podcast de garagem para falarmos de histórias assustadoras, sobrenaturais e inexplicáveis envolvendo os bichos. A chefinha, a Nina, e o Tom vieram aqui para compartilhar as próprias histórias de coisas bizarras envolvendo os pets e os bichos em geral, e também comentar as histórias que os ouvintes enviaram. A gente aproveitou e também leu algumas notícias sobre os bichos e o sobrenatural. Eu agradeço muito a Luciana Bastos, ao Lucas Conrado e a Fernanda Falsi, que me enviaram histórias para enriquecer aqui o programa. E todos os contatos do pessoal do podcast de garagem estarão no post desse episódio. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, pet ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail em carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Você também pode entrar em contato comigo através do meu site, que é o thepetlady.com.br, onde também fica hospedado o blog. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. O segundo recado é a maneira que você ajuda esse podcast a se manter no ar. Você pode se tornar um padrinho, um assinante aqui do Pet Lady no ar. Nós temos o projeto tanto no Padrim quanto no Colabora Aí. Os links para o projeto estão sempre aqui na descrição dos episódios. É só vocês entrarem lá. Tem todos os detalhes das faixas de apoio, das recompensas. A partir de R$1 por mês, você pode ajudar o Pet Lady no ar a continuar produzindo programas com conteúdo de qualidade. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Agradeço do fundo do meu coração aos pet ouvintes maravilhosos que investem tempo e din-din aqui no Pet Lady no ar. É com a ajuda dos ouvintes que eu comprei fantasias de Halloween para sair fazendo doces ou travessuras na vizinhança. Um super abraço para o José Guilherme, para a Daphne de Mello e para o Bruno Mancini. E você sabia que também pode ser um pet padrinho? A partir de R$1 por mês você já me ajuda a manter esse podcast no ar. E a partir de R$10 você entra aqui pro hall de padrinhos com o nome citado no programa. Agora vamos lá pro programa que vai deixar a gente arrepiado.
antes da gente ir pro bate-papo que eu tive com a chefinha com o Tom, vamos ouvir a história da Fernanda Falsi, minha amigona aqui de BH, que também é pet sitter. A Fer contou de uma vez que ela visitou a cidade de Ouro Preto e aconteceu uma situação bizarríssima com um cão. Ouçam a história da Fernanda e depois eu quero saber o que vocês acharam. Essa história aconteceu comigo já tem mais de 15 anos, eu ainda estava na faculdade. Eu fui com alguns amigos para uma fazenda na região de Ouro Preto, uma fazenda da época da escravidão. A casa principal, na parte de baixo, tinha aquele espaço horroroso, separado, né, para os escravos com grades, tipo a senzala, né? E tinha também nessa fazenda uma igreja antiga que na época ela já não era mais usada pela família, né? Inclusive ao redor da igreja tinha arame, uma cerca de arame ao redor dela inteira, e as pessoas não frequentavam lá. Mas aí na primeira noite a gente começou a beber e umas pessoas tiveram a ideia de ir na igreja. Eu não gostei da ideia e até levei umas velas comigo. Eu não tenho religião nem nada, mas assim, acredito em muita coisa. E aí não quis entrar na igreja, eles ficaram lá dentro fazendo gracinha, brincando de fazer missa. E eu fiquei do lado de fora, né, acendi umas velas e pronto. Aí no dia seguinte, à tarde, eu e uma grande amiga minha resolvemos ir até a igreja. Com uma outra sintonia, com muita tranquilidade, resolvemos fazer um passeio até lá sozinhas. E aí, um cachorro que é da fazenda tinha ficado muito meu amigo desde que eu cheguei lá. Ele era uma mistura de, eu acho que era Rottweiler com Labrador, um cachorro preto enorme. E então ele acompanhou a gente até a igreja. Só que quando a gente chegou, né, na parte de entrar na parte onde ficava a igreja, tinha que pular a cerca de arame farpado. E aí o cachorro não conseguia pular. Só que a sensação que eu tive é que ele não queria deixar a gente sozinha lá, sabe? Ele estava realmente com a gente. E aí, eu e minha amiga, a gente pulou a cerca e ele ficou rodeando toda a cerca, por todos os lados, tentando achar um jeito de entrar e não conseguia. Aí ele começou a enfiar a cara dele na cerca para tentar entrar atrás da gente. E como ele era um cachorro muito grande, a minha amiga estava com um certo receio de pegá-lo e dele avançar. E eu, que sempre fui muito tranquilo com o cachorro, falei pra ela: olha, Bela, a gente tá junto, ele tá aqui junto com a gente e ele quer vir com a gente. Então, eu vou carregar ele do lado de cá da cerca e você pega ele do lado de lá. Aí ela topou. E aí o cachorro entrou com a gente. E a gente entrou pela igreja por uma porta lateral. Aquelas igrejas antigas, bem assim parecidas com as de Ouro Preto, mas assim, bem mais simples, claro, né, por dentro. E aí a gente entrou, mas eu não aguentei ficar lá dentro 1 minuto e a gente já quis sair. Aí saímos e quando eu fechei a porta, era uma porta gigante da igreja, eu juro, eu nunca vi nada, eu não sou sensitiva, eu não sou médium, eu não enxergo, eu não escuto nada, mas eu vi uma coisa meio plasmática, preta, assim, uma coisa estranha, preta, saindo de dentro da igreja, sabe? Como se fosse uma massa meio se mexendo, assim, saindo da porta na hora que eu fechei. Junto com fechar a porta, aquilo saiu. E aí eu comentei com a minha amiga, a gente achou super esquisito, e a gente foi fazer umas fotos nossas na frente da igreja. Com o timer, né, a gente colocou a câmera para fazer as fotos. E aí, na hora que a gente foi olhar as fotos, elas tinham umas manchas pretas. E nisso o cachorro estava com a gente o tempo inteiro. Aí, na hora que a gente viu as manchas pretas, né, a gente falou, não, realmente saiu alguma coisa estranha de dentro da igreja junto com a gente. Vamos embora daqui, não é realmente um lugar pra gente ficar. E fomos voltando para a fazenda, o cachorro com a gente o tempo inteirinho, ele não saiu de perto da gente. E a gente voltou rezando, inclusive. E na hora que a gente chegou, a gente foi contar para as outras pessoas o que tinha acontecido e mostrar as fotos. As fotos tinham sumido. Elas deletaram sozinhas, assim, sabe? É isso, assim.
Eu senti que esse cachorro, ele tava ali pra proteger e acompanhar a gente, né? Porque ele era dali. Então, talvez ele tenha mais conhecimento, né, das energias que estão por ali. E eu nunca me esqueci disso. Foi um episódio único que me marcou muito. Eu esqueci de comentar um detalhe importante, é que em volta dessa igreja tinha várias pessoas enterradas. Era um lugar que já foi, vamos dizer, um cemitério, né, para as pessoas que moravam ali na fazenda e morriam. Bom, agora vamos lá ouvir o bate-papo sensacional que eu tive com a chefinha, com o Tom. Chefinha, Tom, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Pet Lady no Ar para o primeiro episódio de Pet Halloween ou Hello Pet, ou eu não sei, não consegui pensar ainda num nome para esse programa, gente. Mas é um episódio assim pra gente ficar com os nossos pelos arrepiados. Tá todo mundo aqui, assim, né, com medo. Eu, pelo menos, sou muito medrosa. Mas antes da gente conversar sobre pets e o sobrenatural e assombrações, eu quero pedir para vocês se apresentarem pros ouvintes. Chefinha, fala um pouquinho de você pros ouvintes. Oi, pessoal. Eu sei que se você é ouvinte da Pet Lady, você já me ouviu aqui falando um monte de groselha sobre a Duda e a Lila, que são as minhas filhotas. Eu faço parte da equipe do Podcast de Garagem, que é um podcast de comédia, e eu também sou mãe da Duda e da Lila. E assim, lá no final da fila, eu também sou esposa do André, sabe? Mas tem outras coisas que vão na frente, assim, antes de chegar lá. Tadinho! Que dó! Que dó! Tom, se apresenta um pouco pro ouvinte, fala de você, fala se você tem algum pet, já que é a primeira vez que você tá vindo aqui, fala já se você tem algum bichinho. Olá, nenéns, eu sou o Tom e eu sou o colete reserva do podcast de garagem. Beijo, Tom! Eu sou meio que a Ana Furtado do podcast de garagem. Se alguém morre, aí eu participo. Oh, que exagero. Gente, que ótimo. Isso não quer dizer que o Cello morreu, não, né, gente? Vocês estão querendo me contar alguma coisa que eu não tô sabendo aí? Bom, não que eu saiba. Ai, ufa, ufa. Vamos mandar mensagem pra ele. Peraí, deixa eu mandar mensagem aqui, peraí. Você tá Só bem? pra confirmar. Então, você tem algum bichinho? E eu tenho um bichinho que nesse exato momento ele tá deitado. O nome dele é Drogo, mas também ele é conhecido como Zé Bundão. O dó. Porque ele anda rebolando por aí. Melhor jeito de andar. Ele é um cachorrinho maltês, muito fofinho. Ai, que delícia, gente. O Maltese é tão gostoso. Ele é um adoro bichinho eles. muito bonzinho e que às vezes ele me assusta. Ah, isso faz parte também, né? Já que estamos aí no tema do episódio de hoje. Fala de coisas que assustam a gente. Mas eu já trago pra vocês, ouvintes do The Pet Lady no Ar, que quem tem gato não tem medo de assombração, tá, gente? Isso é regra. Às vezes o gato tá com você e você escutou um barulho na cozinha, você olha pro gato e fala, o que você fez? Foi o gato. Foi, porque ele pode não ter feito naquele momento, mas ele pode ter deixado uma coisa lá na beirinha, sabe? E aí caiu. Gente, mas isso é muito verdade. Depois que eu comecei a conviver mais com gato, assim, não existe assombração. Não existe nada disso. Tudo é o gato. Ai, que caiu na cozinha? Gato. Tudo é gato. Então, pelo menos dá uma aliviada, né, no nosso mito. Às vezes vale a pena jogar na conta do gato, né? Exatamente. É igual quem tem cachorro que nunca mais solta pum, né? Que é sempre o cachorro. Não existe mais isso. Agora com gato é a culpa da assombração. E eu quero saber de vocês, na verdade, se vocês têm alguma história misteriosa de assombração, de sobrenatural que envolva os pets de vocês. Vocês têm? De assombração, mais ou menos. Já interessei. O Drogo, por ser um maltês, e ele é um maltês do qual eu sou extremamente negligente com a pelagem dele, o que significa que ele é bem peludo e às vezes meio sujinho. Ele tem uma mania de... Ele sempre dorme muito perto de mim, mas às vezes ele dá uma andada pela casa no meio da noite.
É bem normal ele dar umas andadas no meio da noite. E às vezes eu ouço uns barulhos, e aí quando eu vou olhar, é como se tivesse um mini fantasminha sentado olhando pra minha cara. Ai, Deus. Eu imagino, tipo o pelinho dele fazendo aquele lençol de fantasma, assim, sabe? Isso. E como ele é muito peludo, não dá pra ver as perninhas, ele parece o primo It, sabe? Da família Addams. Maravilhoso. Albino. Ele é exatamente isso. É o primo It albino, que de vez em quando eu acordo no meio da noite e tem um vulto branco em cima da cama olhando pra minha cara. Mas você assusta com ele ou agora você já No sabe começo que é ele? eu assustava mais. Agora isso... tá bom, um cachorro fofinho. Agora já acostumou, né? É. Agora você vê o fantasma e fala, Drogo, fica quieto, vai deitar. Você abraça ele e fala assim, fica aqui. É. Não, eu sou um fantasma. Tá bem, Drogo, tá bem. No meio da noite ele tem o hábito de me assustar também, porque a gente tem meio que um acordo Um acordo. aqui em casa, de que toda vez que ele faz alguma coisa correta, tipo fazer xixi no lugar certo, fazer cocô no lugar certo, terminar de comer a comida dele na hora certa, beber água e tal, ele vem me cobrar metade de um petisco. Faz ele muito bem, ele tá certíssimo. E às vezes ele faz isso no meio da madrugada. Do nada, assim, do nada. Eu tô dormindo e aí, do nada, vem um latido bem estridente na minha cara. Nossa, que susto. Aí Que isso susto. dá uns sustinhos às vezes. Mas fora isso, ele é bonzinho. É o famoso, mãe, acabei, do meio da noite, entendeu? É exatamente isso. Ele tá te chamando pra avisar que tá precisando de você. E, assim, mas o Drogo, ele não vai atrás do Tom, não, que eu já fiquei hospedada na maravilhosa casa do Tom. E eu era a única pessoa na casa no momento, quando o Drogo fez... Eu nem sei o que ele fez certo. Aí ele vinha pra mim, aí ele latia pra mim, aí ele ia pro armário, latia pro armário. Você vê que claramente existe uma... Ele sabe se comunicar. Mas eu não sabia do que estava acontecendo. Então ele vinha, latia pra mim. Aí ele ia lá e latia pro armário. Eu tô, meu Deus do céu, o que... Aí vai lá eu, curiosa, abri o armário, né? Tá cheio de coisa. Mas tinha uns petiscos. Eu falei, será que eu posso te dar? Ou será que você tá... Igual aquela criança fala assim, ô tia, já que minha mãe não tá aqui, você vai me dar aquele negócio ali, entendeu? Aí eu olhei com aquela cara de, quer saber? Só um pouquinho, só um tiquinho. E não conta pro seu pai. Aí eu dei um tiquinho. E aí no final do dia o Tom falou, olha, ele vai fazer isso, tá? Eu, tá bom, pode deixar que eu vou ficar de olho. Se ele fizer, assim, nossa, pode deixar, hein, gente. Tá, onde que tá mesmo? Não, beleza. Oi, gente, que maravilha. Ô, Nina, você já teve alguma situação com as suas gatinhas? Ou até com o seu cachorro, quando você tinha seu cachorro também? Então, com as minhas gatas, até que não, porque elas são... Minhas gatas são meio cachorro, assim, eu acho que eu gostava tanto de cachorro que elas meio que... Então, assim, se eu tô tranquila, deitada, elas vêm comigo e dormem, elas não são daquelas que vão quebrar a casa. Já aconteceu de no meio da noite, igual o Tom falou, elas resolverem brincar e derrubam uma cadeira aqui, né, derruba uma sacola ali, tudo mais, mas assim, até aí tudo bem. A gente assusta muito com elas com a questão de sacola de plástico. Porque toda vez que a gente chega aqui, agora, graças a Deus, vai acabar a sacola, vai proibir sacola de plástico. Já tem pouco, né, aí em Nova York. Ia proibir em janeiro, em março, mas aí pandemia e desproibiu. Aliás, não chegou a proibir. Aí agora, a partir dessa semana tá proibido. Então a gente tem que levar a sacolinha lá. Mas é muita sacola. Eles botam sacola dentro de sacola, é uma loucura. Então, enquanto você tá desfazendo as compras, você tá enchendo a casa de sacola. E beleza, aí você guardou tudo, aí na hora que você vai chegar perto da sacola, de repente a sacola... Sabe? Porque tem um... Eu já ia falar um palavrão. Não falei. Tem um gato dentro da sacola, entendeu? Que você não viu entrando. E eu ia com a mão pegar todas, né, com tudo pra botar no puxa-saco. Que, obviamente, mineira como sou, trouxe sim meu puxa-saco lá de Belo Horizonte. Sim, claro. Espero que seja bordadinho, com uma galinha. Na verdade, o meu tem um Batman. Ai, que massa. A minha tia fez pra mim. Ai,
aqui. Personalizado. Assim, elas me assustam muito com sacola plástica. Eu sempre esqueço que elas são... Elas não gostam de caixa, elas não são gato de caixa. Elas são gato de sacola. Eu acho que é porque elas são brasileiras, né, bem? Lá não tinha a Amazon que enchia a casa de caixa, enchia sacola. Fazer uma sacolada, assim. Mas eu tenho uma história da época que eu tava no sítio. Eu tinha algo em torno de 13, 14 anos. O sítio sempre tem história assustadora. Pois é. E eu tava no sítio e aí a gente tinha... Eu fui na casa de um vizinho, né, no mesmo condomínio, assim. Fui de bicicleta. E aí a gente foi, né, brincar, sei lá o que a gente foi fazer, piscina, era final de tarde, assim, aí de noite a gente resolveu, obviamente, genialmente, vamos fazer o jogo das cartas. O que é o jogo das cartas? E, gente, eu tô falando agora, mas isso tem 20 anos, então eu posso estar omitindo detalhes, ou posso também estar inventando detalhes, vocês nunca saberão. E eu lembro que tinha que botar as 4 naipes, assim, os 4 ases dos 4 naipes. E aí você tinha que fazer pergunta. E aí você ia descendo as cartas. É tipo um jogo do copo, assim? Tipo o jogo do copo. Só que quando batia o naipe da carta que você desceu com o naipe da carta que tava no topo, você descia, tipo, 1, 2, 3, 4. Aí voltava pra primeira. 1, 2, 3, 4. Se a carta batesse com o naipe daquela posição, era a resposta. Ai, gente. Aí, assim, eu não lembro exatamente qual naipe que era qual resposta, tá, gente? Aí, apaguei. Mas um era tipo, sim, não, sei lá. Era essas coisas bem aleatórias. Não é aleatória, é... não específica, sabe? Bem genérica. Bem genérica, bem exato. Abrangente. Aí eu só sei que essa conversa das cartas, de descer com carta e de fazer coisa de carta, no final da sessão, né? No final desse jogo, estávamos eu e mais 3 amigos. No final desse jogo todo, surgiu que estava ali com a gente um espírito de uma mulher que é vestida de branco. E assim, a gente saiu perguntando e foi sim e não sei o quê. E no final formou-se a história da mulher de branco que mora não sei, que fica não sei aonde. Então assim, e aí eu falei, gente, mas peraí. Ela falou que ela mora na praça tal. Era uma praça que era em Y, assim. Que era que ela quebrava em Y. Só que eu tinha que passar por aquela praça pra ir embora. Eita. Aí eu falei assim, eu não vou embora sozinha, nem ferrando. Vai todo mundo comigo. Porque eu não vou embora sozinha. Aí eu fiz, peguei, porque eu era menina, os 3 eram meninos. Eu não tinha celular na época pra eu ligar pra alguém me buscar de carro. E eram assim, 8 quarteirões, de bicicleta. Não era nada que ia demorar mais do que 10 minutos pra chegar. Só que quando a gente subiu na bicicleta e começou a andar de bicicleta, a gente começou a escutar muito barulho. Ai, meu Deus. Tem um barulho no mato, porque tinha muito terreno, era um condomínio fechado que ainda tava construindo as casas. Então tinha muito terreno que era só árvore. Aí eu falei, não, vamos andando, porque se a gente mesmo empurrando a bicicleta, porque se a gente escutar alguma coisa, a gente consegue escutar e não vai se confundir com o barulho das bicicletas andando. E meu pai depois traz vocês de volta de carro, fechou? Aí os meninos falaram, fechou. Beleza. Descemos da bicicleta, tamo empurrando a bicicleta num silêncio mortal, no escuro. Tipo, tinha alguns postes, mas os postes ficavam meio que onde tinha casa. Não tinha poste em todas as ruas o tempo todo. Mas não era completo breu. Todo mundo morrendo de medo. Todo mundo no cagaço geral e a gente indo. E no sítio eu tinha 2 cachorros. A Meg e o Brutus. Quando você ia por essa praça Y, então... Pensa num Y. Pra ir pra minha casa, você tinha que ir pra perna pra descer o Y. Eu tava do lado esquerdo do Y. Então, eu tava descendo pela esquerda e ia descer reto. Essa descida reto, no segundo quarteirão, era a minha casa. Só que o terreno da minha casa, ela ocupava os 2 quarteirões. Só que a porta era no segundo quarteirão. Mas tava no primeiro também. A gente escuta uma correria vindo da praça na nossa direção. Sabe, correndo. Aí a gritaria, todo mundo larga a bicicleta e sai correndo. Até que alguém falou assim, é a Meg! Que era a minha cachorra. Que deve ter sentido o nosso cheiro ou ouvido a gente, porque tava gente, mato, não tinha nada, silêncio. Aquele silêncio sepulcral, todo mundo morrendo de medo.
ela pode ter saído pela parte de trás do terreno, porque a parte de trás do terreno era perto dessa praça. E foi correndo pelo meio do mato atrás da gente. Ai, menina, que Isso foi de noite? Porque se foi de noite... Foi de Ai, noite. Meu Deus, aí foi me fim dá de semana inteiro sem dormir, vocês não tá entendendo. Nossa, já me dá mais pavor ainda. A gente ia pro sítio na sexta e ficava até domingo. Então, assim, de sábado pra domingo eu já não dormi. Nossa. Mesmo, mas assim, aí eu fiz meu pai levar todo mundo embora. Ninguém contou nada pros adultos. É isso então, que eu ia assim. falar. Você contou pro seu pai por que vocês estavam... Não, porque eles iam falar que a gente era besta. Fala assim, que vocês estão acreditando em carta de baralho? Ai, eu ia vender o sítio. Simples. Ai, essas coisas de sítio com mato, mas eu tenho medo disso também. Mas é isso. Hoje já nem tem... Hoje, se bobear, você tem que achar mato lá, de tanta casa que já construiu. Então, assim... Agora é só casa, né? Agora é só casa. Mas na época tinham acabado de inaugurar o condomínio. Então, assim, as casas eram espaçadas. A rua não era nem asfaltada, era tipo tudo de terra. Chegava... Nossa... Mas aí foi isso. Foi essa maravilha da Meg, minha cachorra, vindo correndo pelo meio do mato. Porque ela não latia, ela só corria e pulava na gente. Aí fez... Ai, que susto. Que susto. Gente, não. Muito, muito susto esse. Eu tenho algumas histórias com os meus bichos. Uma eu até contei lá no PDG uma vez que vocês ficaram rindo de mim. Que foi quando um espírito jogou bolinha pro meu gato. Eu tava aqui perguntando pro meu marido se ele lembrava de alguma outra história. Ele falou, tem aquela vez que o fantasma jogou uma bolinha pro Manolo. Mas a gente tem certeza que um fantasma jogou bolinha pro Manolo. Não tinha ninguém brincando com ele, de repente passou a bolinha voando, assim, saindo do quarto, o Manolinho brincando, todo feliz. Nós ficamos assim, né, cagados de susto, mas... ele tava feliz, tava brincando, né? Qualquer que seja esse fantasma, estava fazendo uma coisa... boa, assim, né? O Manolinho tava gostando dele, tava brincando, correndo atrás de bolinha, a gente largou pra lá. Pô, deixa. Eu não ia ver problema, não. Eu ia ver problema se o Manolinho jogasse a bolinha de volta pra ele. Imagina o Manolinho com a mãozinha dele, assim, jogando a bolinha pro fantasma. E tem umas coisas que o meu gato mais velho faz que mata a gente de susto. Porque ele mia, às vezes, só que ele dá tipo um grito muito alto. Ele parece que tá sofrendo, assim, que tá chorando. E às vezes é no meio da noite, assim, sei lá, 4 da manhã, aquela casa no silêncio, e de repente ele fala, meu Deus do céu, socorro. Aí você vai ver, não é nada. Só miando, assim, só porque sim. Sabe? Só pra deixar a gente ligadão. Eu acho isso assim, só pra matar a mãe de susto mesmo, porque não tem outra explicação. É muito difícil dar essa referência. A cachorra da minha namorada... Tá. Opa! Peraí. Pera. O animal... A cadela. Que é da sua... Isso. Não fala assim dela, eu gosto dela. Eu também. Por sinal, eu também. Ela tem a Flora, e a Flora, ela é uma belezinha. Ela é uma belezinha. Ela parece um ser humano, de tão bem que ela conversa com você. Mas às vezes ela tem esse lance, eu nunca presenciei. A Graça, minha namorada, que contou que de vez em quando ela tá brincando no quintal com alguém que estiver brincando com ela, assim, e aí ela para e a cabeça dela faz o sentido, assim, de como se estivesse acompanhando alguém passar, como se estivesse dando passagem pra alguém. Meu Deus! Ai, credo. Ela para e aí ela... Sabe quando você segue com a cabeça, quando tem alguém passando, algum carro passando? Então, ela tá, tipo, claramente vendo alguma coisa ali. Isso. Ela para, ela senta e alguma coisa passa, assim. Nossa, não. Aí vai todo mundo correndo pra dentro de casa, né? Tava todo mundo no quintal, aí todo mundo... Deixa a coitada da cachorrinha lá, né? Falar, se vira aí pro fantasma. Senhora, tô fora. Eu perguntei no Twitter se os seguidores, os meus ouvintes, tinham histórias, né? Dos bichinhos com alguma coisa assim sobrenatural, inexplicável e tudo. Muita gente falando que às vezes o pet para, olha pro nada, mia pro nada, late pro nada, e isso é muito comum, né? Isso assim, é super, super comum a gente ver. E tem explicações científicas pra isso, mas eu não vou dar explicações científicas nesse episódio, porque esse episódio é pra gente falar de sobrenatural mesmo. Explicação científica ficam pros outros episódios do Pet Lady. Ah, sim. Aqui a gente não tá pra falar de ciência, gente. A gente tá pra falar de assombração.
Assombração e Se coisa... começar com ciência, eu vou embora, hein? Pois é. Tudo tem limite. Se começar com informação relevante, PDG eu vou embora. não é relevante, chamou as pessoas erradas. Aqui é só pra gente ficar arrupiado e com medo mesmo. E aí eu quero ler pra vocês uma história que um ouvinte mandou, que eu achei muito interessante, que não é exatamente sobrenatural, mas mostra esse lado, enfim, essa sensibilidade diferente dos pets. Quem mandou essa história foi o Lucas Conrado. Ele tem 31 anos, é agente de aeroporto e é mineiro, igual eu e a chefinha, daqui de Vespasiano. E aí ele conta o seguinte, a história começa assim: eu nunca fui muito de acreditar em coisas sobrenaturais, energias, fantasmas, espíritos, nunca acreditei nessas coisas. Ouvi as pessoas falarem que os animais sentem coisas, mas eu sempre desconfiei. Eu adoro quando a história já começa nesse tom cético, porque a gente já sabe que vem uma quebra de expectativa. Vem uma quebra de expectativa aí. Aí ele fala: enfim, um dia a gente ainda morava no Rio e viemos visitar a minha avó aqui em Minas. A gente sempre trazia o Josh, o nosso cachorro, e ele sempre foi de boas. Chegamos na casa da minha avó e o Josh ficou super esquisito. Começou a latir na porta para dentro da casa e não queria entrar de jeito nenhum. Latia, mostrava os dentes, arrepiava o pelo do pescoço e não entrava. A gente tentou puxar ele pela coleira, não entrou. Pegamos no colo e levamos para dentro de casa. E o cachorro continuou latindo e correu para o quintal. Ok, já não tô gostando dessa história. Vamos ver o que o Josh fez. Passaram-se uns dias. O Josh ainda estava muito ressabiado, mas tentava entrar em casa. Tem um tio que vai na casa da minha avó com muita frequência. O Josh já conhecia ele, ficava de boas com esse meu tio. Mas naquele dia, o tio apareceu na casa da minha avó e o cachorro ficou louco. Começou a latir pro meu tio com muita raiva, mostrando os dentes, arrepiando os pelos. O Josh é um dachshund, que é o famoso salsichinha. Muito temperamental. Mas é manso. A gente nunca viu ele ficar daquele jeito. Tivemos que segurá-lo para ele não avançar no meu tio. Deixamos ele no quintal, que tinha pouco contato com o pessoal da casa. Passaram-se mais uns dias e a minha avó contou que esse tio que o meu cachorro estranhou muito teve uma briga feia com ela, poucos dias antes da gente chegar. A briga aconteceu justamente no cômodo que o Josh não queria entrar. De novo, o Josh sempre entrou na casa de boa, sempre ficou bem com meu tio, e justamente na semana em que ele brigou com a minha avó, o cachorro ficou daquele jeito com ele e com o cômodo. Não chega a ser uma história arrepiante, mas sempre me intrigou muito. De novo, eu sou muito cético com coisas sobrenaturais. Sempre procurei uma explicação racional, mas não consigo parar de pensar no que aconteceu. Será que os cachorros sentem essa força? Então, gente, o que vocês acham? Eu achei... Não é que é arrepiante, né? Mas, não sei, mostra um lance aí de energia, de sensibilidade dos bichinhos. Eu não acredito em coincidência. Uhum. Então, assim, pra mim, se o santo do cachorro não bateu com o santo da sala... É porque ele devia estar sentindo alguma coisa. Tem hora que a gente também entra no ambiente e fala assim, nó, gente... Tá pesado aqui, né? Tá esquisito, sei lá. Tá esquisito esse lugar, né? Mas a gente é teimoso, a gente entra, a gente foi educado pra, né, pra tudo bem, não, a gente se vira, etc. O cachorro, não. E eu sou time Josh, assim, eu acho assim, se incomoda, late, rosna e não entra, sabe? Tipo assim, mas... eu também acho que não é exatamente sobrenatural, mas mostra esse lance de uma energia meio sinistra aí, né? Eu não sei se acontece com você, com o Drogo, Tom, mas acontece muito comigo e com as gatas, que parece que elas entendem o nosso humor. Uhum. Nossa, total. Ela sabe se a gente tá feliz, ela sabe se a gente tá triste de verdade, entendeu? Não é só tipo, tô chateada, não, mas se você tá triste de verdade, ela age de uma forma, se você tá feliz, ela age de outra, se você tá irritada, ela age de outra. Tudo bem que não sempre quando você tá irritada, ela vai fazer coisa pra melhorar a sua irritação, às vezes é pra te irritar ainda mais. Mas assim, a gente percebe muito a mudança do comportamento deles baseado no que a gente tá sentindo. Sim, com certeza. Então, assim, eu não sei energia, eu não falo energia, eu não falo, mas, assim, a gente
né? Se a gente tá feliz, se a gente tá triste, a gente emana alguma coisa e os bichinhos são os primeiros a sentir. Assim como eu sempre falei que se o meu cachorro não gosta de você, eu não gosto de você. Tem alguma coisa, né? Opa! Tem algum lance ali, porque eles têm uma percepção mesmo. Eu concordo totalmente, chefinho. Tem algum lance diferente aí. Não, o Drogo, ele é... Putz, ele sabe. Ele sabe, assim. Uhum. Eu e ele, a gente é bem companheirão. E aí, por causa da pandemia e tal, porque eu trabalhava e saía muito cedo e voltava muito tarde. Uhum. E aí o Drogo ficava o dia inteiro sozinho em casa, né? Então quando ele chegava, a gente fazia uma festa e tal, mas ele entendia os horários e a hora que eu ia dormir, ele ia dormir também. Uhum. E aí ele achou esquisito, né, a história da pandemia, porque eu fiquei meses em casa. Por que você tá tanto tempo aqui, né? Meses em casa e tal. E aí ele percebia quando eram momentos de mais aflição, por causa de tudo que estava acontecendo. Eu acabei sendo mandado embora durante essa época da pandemia. Então, por alguns dias difíceis em que ele ficou super do lado e tal. Ele é um cara que percebe muito bem o que acontece. A Duda, a minha outra cachorrinha, que já faleceu, também era o mesmo esquema. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo, sem eu precisar falar nada, sem eu precisar esboçar. Ela chegava, ela que nunca foi uma cachorrinha muito de lamber, mas ela pegava e ela deitava a cabeça no meu colo, fazia carinho, ela tinha o jeitinho dela lá. Mas os dois sempre sacaram muito bem assim, o que estava rolando. Até mesmo no dia que a Duda morreu, eu fui pra casa dos meus pais, onde a Duda tava. Quando eu voltei pra casa, e aí eu tava derrotado, né? Porque a Duda foi a minha primeira cachorrinha. Aí a hora que eu cheguei em casa, eu sentei, chorei e tal. Aí o Drogo pulou na minha cara, começou a lamber. Não chora. Começou a lamber minha cara. Eu tô aqui, pai. Calma, tá tudo bem. Isso tem muito tempo, Tom, que aconteceu? Faz 1 ano e pouquinho. É relativamente recente, né? Foi uma pandemia atrás. Isso. Foi na pandemia do ano passado. Foi na pandemia passada. Socorro. Mas eu concordo com vocês. Eu acho que tem um lance aí de uma percepção diferente mesmo dos bichinhos. E eu quero que vocês ouçam a segunda história que eu recebi de uma ouvinte, que é a Lu. Ela é super amiga e ela tem uma gatinha, que é a Lily. E aí ela mandou um áudio contando essa história da Lily. Eu vou pôr para vocês ouvirem. Oi, Carol. Então, conforme o combinado, vou te mandar uma história da Lily. Não é bem uma história da Lily, né? A minha janela, ela tem proteção, né? Você sabe. Então a Lily costuma muito ficar lá. E eu deixo ela quietinha. Ela gosta de tomar sol, então ela fica lá na janela. Teve um dia, foi um sábado ou domingo de manhã. Eu tava aqui deitada e eu vi a Lily miando. Até aí tudo bem. Eu fui levantar, eu vi o reflexo, a sombra dela, né? Porque ela fica na janela. Eu vi a sombra dela no armário. Aí eu pensei, Lily está na janela, tudo bem. Só que como eu já estava levantando, quando eu levantei, quem entra no quarto? A Lily. Agora, não tem como ter um outro gato na janela. Eu tô contando a história, eu tô ficando arrepiada. Não tem como ter sombra porque assim, a sombra era exatamente a sombra dela, né? Ela sentadinha do jeito que ela fica. Não tinha como ter a sombra de um outro gato refletida no armário, no guarda-roupa. Então, eu não sei dizer o que aconteceu. Eu só sei que eu pensei que a Lily estava na janela e ela não estava. Nossa. Aí você vê durante a noite a Lily cortando o papelão assim pra ficar do formato dela. Entendeu? Desenhando, sabe? Uma Lilyzinha. Aí ela entrega pro amiguinho lá do lado de fora e fala, essa hora você levanta o papelão. Aí tem outro gato lá fora assim, em pezinho, com as patinhas pra cima, segurando o papelão em formato de gato. Em formato de Lily. E aí ela entra, entendeu? Eu acho que eles têm um plano assim, mirabolante, que eles ficam pensando, como é que eu vou fazer meu dono de otário hoje, entendeu? Como é que eu vou assustar a mamãe hoje? Exato, elas confabulam isso, porque, por exemplo, a gente aqui agora adquiriu, eu falo assim,
A gente mora num apartamento pequeno e já são 234 dias. 234, olha o número bonito. 234 dias em casa. Já são 200 e muitos dias. É. E é um apartamento pequeno, com 2 adultos e 2 gatas. Ninguém se aguenta mais, então a gente comprou um prédio, né? A gente comprou uma torre pras gatas. Um condomínio de 4 andares, com casa privativa pra cada uma, tem varanda. Tem vaga? Cada uma tem 2 casas. Então tem 4 andares, só que aí embaixo é tipo a vaga de garagem, entendeu? Que tem um sisal pra elas afiarem a unha e a caixinha fechada. Aí outro sisal pra afiar a unha, outra caixinha fechada e 2 torres lá em cima pra elas ficarem igual 2 donzelas lá em cima. Ninguém teve coragem de chegar até o topo ainda. O rooftop. O rooftop. É festa no terraço. Puxaram o pai, todo mundo não gosta de altura. Aí a gente compra a torre maravilhosa, incrível, triplex, quadriplex com rooftop para os gatos entrarem. E obviamente que elas completamente ignoram a torre. E aí você coloca elas na torre, elas vão sair da torre. Aí você coloca elas de novo na torre, elas vão sair da torre. Aí você convence elas a ir pra torre pra ganhar um petisco. Elas vão, ganham um petisco e saem da torre. Sai da torre. Aí, beleza, ignoraram a torre veementemente. Estou vendo pra desmontar a torre e me livrar da torre, né? Porque eu vou ficar com aquele trombolho pra ninguém usar no meio da sala. De repente eu acordo de manhã, tá as 2 donzelas dormindo na torre. Eu falei, gente. Na hora que elas me viram, elas saíram da torre. É só pra... É só quando a gente não tá olhando. Falei, agora vocês vão me obrigar a instalar a câmera de noite pra eu ver o que vocês estão fazendo. É isso mesmo, produção. Não, e qual que é? É a Lila que fica olhando pra câmera? A Lila fica olhando pra câmera. Essa é uma parada que me assusta. Essa é uma parada que assusta. Essa é uma coisa que a sua gata faz que me assusta, velho. Isso é estranho. Ela olhar diretamente pra câmera. Ela olha direto. É muito engraçado porque ela parece que ela sabe onde estão as câmeras. E assim, eu acho que a câmera ela faz um barulhinho. No sentido de a lente focando, sabe? E deve ser muito... E como a casa tá vazia quando a gente deixa as câmeras, ela sabe exatamente. Então, várias vezes, quando eu aciono a câmera, eu acho que quando eu aciono, deve fazer algum barulhinho nas engrenagens que eu nunca ouvi, mas que pra elas deve fazer... Tipo, porque tem aquele negócio de visão noturna, sabe? Que muda a imagem. Então, não sei se isso faz algum barulho ultrassônico que gatos se escutam. Mas várias vezes eu peguei a Lila olhando para a câmera. Tipo, aí quando tá de noite, fica aquele olhão de gato, né? De reflexo. Nossa, isso é muito assustador. Ela é creepy. E ela fica um tempão olhando, não é pouco. Ela fica encarando um tempão, assim, tipo... É meio do tipo assim, ela tá querendo deixar claro que ela sabe. Ela sabe. Eu sei que você tá me vigiando. Vai fazer alguma coisa? Deixa eu te assustar um pouquinho. Aí só falta dar um sorrisinho pra câmera, sabe? Dar aquela risadinha assim. A outra não tá nem aí. Sabe? Nunca nem viu. Inclusive, ela já achou a câmera, cheirou e foi embora. Uai! Então, assim, pra ela... Tanto faz, né? Não, beleza. Faz. Mas a Lila encara a aqui, câmera. Não. Gente, isso é muito doido, chefinha. Isso é bem maluco. Eu gostei. Eu gosto muito dessas gatas, que elas são bem doidas. Elas são bem malucas elas mesmo. São eu acho que esse negócio de criação, quando a gente muda com as crianças pra um outro país, assim, sabe? Elas demoram a acostumar com a cultura. Aí vai pra escolinha, tá todo mundo falando uma língua diferente. Então é isso, fica meio biruta. Né, amor? Tá aqui. Ela tá aí participando. Tá assombrando. Quando eu começo a falar em português, ela vem pra perto, ela sabe que eu não tô trabalhando. Isso é tipo trabalho, tá? Podcast é tipo pra trabalho pra mamãe. Não, ela não se importa. Editor, inclusive, se você escutou umas batidas aqui no braço do meu microfone, foi o gato, tá? É o gato participando. É. E então, gente, eu quero ir aí pra terceira parte do nosso programa, que é notícias, assim, arrepiantes, assustadoras sobre bichinhos, ou não exatamente pets, mas bichos, coisas estranhas, insólitas, coisas assim que deveriam estar lá no mundo freak, porque é pra arrepiar, gente. Vocês trouxeram alguma notícia bizarra com os bichinhos e assombração e fantasma e medo? Eu trouxe. Pode começar então, Tom, começa com você. Eu tava lendo algumas coisas sobre isso, né? Aí tinha um relato
de um ator chamado Christopher Knight. Ele era criança na época e ele tava gravando uns episódios para um seriado. E aí, não só ele, como a equipe inteira de filmagem ficaram num hotel velho. Já começou. Velho já é, né? Já ficou no hotel velho. Aí, como ficou todo mundo no hotel velho, todo mundo ficou achando, não sei o que, esse hotel é meio mal assombrado. E ficaram contando história de terror. Mas aí depois foi todo mundo dormir. E nisso que foi todo mundo dormir, beleza, aconteceu. Dormiu, o menino acordou e aí tinham 2 cachorros olhando pra ele no meio da noite. Tinham 2 cachorros e uma menina olhando pra ele enquanto ele tava dormindo. Ai. Mas aí ele pegou, virou pro lado e foi dormir. Não, como assim, e voltou gente? a dormir. Não, como assim você vai dormir? Não. Ai, Situações que é melhor fazer isso. Eu não ia levantar pra chutar o que eu achava que fosse. eu acho que talvez Então eu ia vira morrer pro outro lado mesmo. que nada acontece. E aí, no dia seguinte, eles foram tomar café da manhã e eles foram tomar café da manhã na cozinha e eles não tinham ido na cozinha ainda. Quando eles chegaram na cozinha, sabe aquela história bem bizarra das pessoas pendurarem na parede a cabeça dos bichinhos? Ai, sei, eu detesto tipo de isso. caça. Estavam lá os 2 cachorros. Cachorro! Ai, que Os 2 horror. cachorros que tinham olhado pra ele, e aí o cara falou, mas e esses cachorros aí? Ah, não, esses cachorros eram do antigo dono do hotel, e eles faleceram e tal, não sei o quê. E aí a gente, depois que faleceu, a gente pegou e deixou aqui pra lembrar sempre dele. Que Meu Deus! forma carinhosa de lembrar. Gente, foto, sabe? Pintura, foto. Não precisa... Como é que chama? Faz Como um é que chama, quadro. gente, quando você bota... Não precisa ser Serve como taxidermia, né? Essas coisas. empalhamento isso aí também? Empalhar isso. Não precisa empalhar. Nossa, eu acho isso Eu acho assustador, gente. Nossa. Ai, que medo, que coisa horrível. Isso me lembrou até, não é exatamente uma história assustadora, mas a única vez que eu fui aí na cidade da chefinha, em New York, que eu fui no Museu de História Americana, que tem um monte de bicho empalhado. Um monte. Ah, sim. E eu fiquei, assim, apavorada, porque eu odeio isso, sabe? E tipo assim, eu entendo o valor educacional, mas eu fiquei tão... na agonia, aqueles bichos empalhados. Nossa, não. Muito esquisito. E aí você assiste Meia-Noite no Museu. É Meia-Noite no Museu, que é o nome do filme? É o do... Uma Noite no Uma Museu. Noite no Uma Museu, Noite no isso. Museu, o do Ben Stiller. Isso, aí você assiste Uma Noite no Museu, você vai nesses lugares, você não consegue. Você simplesmente não consegue. Não, nossa, é muito bizarro, gente. Não tenho bichos empalhados. Eu achei essa história, assim, terrível. Porque várias coisas, né? Primeiro, você acorda no meio da noite, tem 2 cachorros te olhando. Estranho, tá? Aí você chega lá e tem, tipo, a cabeça dos cachorros ainda. Não, gente, não. Socorro. Muito medo. Não gostei, não. É de arrepiar. Quando eu tava procurando pelas notícias, né, eu cheguei em 2 tipos de notícia que a minha busca tava me levando. Um tipo era o tipo de notícias assustadoras que envolviam pets, que envolviam animais em geral, e outra era tipo coisas assustadoras que animais podem fazer. Tipo aqueles vermes gigantes que alojam no seu cérebro e que você vira um zumbi, blá blá blá. Tem várias dessas coisas. Então, assim, eu tô assim, gente, acho que vamos de assombração mesmo, né? Porque, assim, assombração, pelo menos, a gente finge que não existe. Mas agora, Exatamente. eu não quero falar sobre, né, os bichos que podem existir, que já aconteceu com uma pessoa, sei lá onde. Então, eu trouxe uma história de uma história obviamente americana, né? Vamos fazer aqui, trazer os lixos daqui também. De 2 pessoas, 2 adolescentes, óbvio, jogando uma tábua de Ouija. Ai, não. Tábua de Ouija é tipo o brincadeira do compasso também, essas coisas. Isso, brincadeira do compasso, jogo do copo, tem Nossa. nomes. Brasil, então, tem milhões de nomes. Mas morro pra de quem medo. não conhece, ouvinte, a tábua de Ouija é uma tábua que tem tem letras de A a Z e tem números, e você coloca a mão em cima de uma seta, como se fosse uma seta, e você arrasta essa seta. Teoricamente, você não arrasta. Teoricamente, é uma entidade que tá arrastando, mas tá. É o espírito. É, o espírito. Aí, a menina tava falando que quando ela tinha
melhor amiga de adolescência que ela vira e mexe, elas jogavam essa tábua de Ouija. Mas um dia eles decidiram jogar na casa da amiga. E aí, parece que elas trouxeram, né, invocaram o espírito de um menino chamado John. Aí elas, tipo assim, elas, né, fizeram lá na casa da amiga o John, tal, não sei o que, é nada, acabou o jogo, beleza, vamos embora pra casa. Elas foram embora pra casa com a tábua de Ouija, que era da menina, né, que tá contando a história. Quando elas chegaram na casa da menina que tá contando a história, elas decidiram jogar de novo. Quando elas foram jogar de novo, elas jogaram do lado de fora da casa. Aí não explica aqui se era tipo quintal, se era na parte da frente, não explica. Mas o cachorro dela tava junto, o Lucky. O Lucky sentou no pé dela enquanto elas jogaram. Bom, então elas aparentemente, né, invocaram o espírito. E quando elas estavam arrastando as letras do nome, elas soletraram de novo John. J-O-H-N. Assim que a seta atingiu a letra N, o Lucky deu um pulo e começou a latir loucamente pra escuridão. Ai, meu Deus. E ele latia, ele rosnava. E ela falou assim, o Lucky era um shih tzu, que ela nunca tinha ouvido latir, que era o cachorro mais dócil que ela conhecia, mas naquele momento ele entrou em modo de fúria. Aí ela falou assim, minha melhor amiga e eu imediatamente paramos e botamos fogo no tabuleiro e nunca mais jogamos. Exatamente, o mínimo que você tem que fazer. Aí ela ainda completa a frase com algumas outras coisas estranhas também aconteceram. Afinal, eu moro do outro lado da rua de um cemitério. Nossa, gente, olha, mas que ideia, viu? Adolescentes. Gente, pelo amor de Deus. Tem outras coisas. Vai fornicar. É isso que adolescente faz. Quem dera? Quando eu era adolescente, o negócio que a gente fazia era ver filme de terror. Víamos muito, assim, muito. E eu sempre fui extremamente medrosa, mas eu acho que quando você é adolescente, você fica naquela de tentar provar, sabe? Que você não tem medo de nada. Ai, eu não tentava provar nada, não assisti. Até hoje eu não assisto. Não, hoje eu não assisto de jeito nenhum. Mas quando eu era adolescente, eu assistia. Eu achava que eu, enfim, eu tenho que mostrar que... que bobagem, gente, né? Eu não tenho medo de nada. E aí teve uma vez que a gente tava assistindo um filme de terror na casa de uma amiga minha que tinha um gato. E aí tava todo mundo, tipo, mega concentrado no filme. E do nada o gato dela pula no encosto do sofá, sabe? E agarra num cabelo de uma das nossas amigas. Nossa, mas foi assim... É o famoso barata voa, gente. É exatamente isso que eu ia falar. Chefinho, eu ia falar essa frase. É barata voa. Foi assim... loucura, todo mundo berrando. E o coitado do gato, né? Nada a ver com... E o coitado do gato sem saber o que aconteceu. Ou ele tava pregando uma peça de novo, era o... gatos são... Era o vizinho gatos são assim, né? Da sua gata. Gatos são zoeiros. Gatos, eles não têm limites. Opa! Eu pesquisei aqui notícias de bichos e tem coisas muito engraçadas, assim. Tem tipo... essa que eu achei maravilhosa, que fala assim, foto de monstro na internet revive uma lenda do Jequitinhonha. E eles estão querendo falar que é tipo um... Monstro do Lago Ness? Não, é uma espécie de lobisomem, só que do sertão mineiro. Tá. Que faz... Então é o lobisomem. É o lobisomem. É o moço. Show de moço. É o moço. Lobismoço. Exatamente. Que parece um... Gente, assim, a foto, essas fotos de câmera de segurança não dá pra nem entender direito. A foto pode ir de Curupira a Iara e chegando no lobisomem. Até o chupacabra também. Isso. Pode ser também um boi. Isso, e aí o que fala? Que o nome dele, é o Monstro de Pedra Azul, que é o nome da região lá. E que ele pode virar, olha só, gente, ele pode virar cachorro, cavalo, mula, e aparece sempre ao entardecer ou de noite. A minha avó disse que já cansou de vê-lo, mas na forma de um cachorrão branco. Passou por ela em uma ponte, quando olhou para trás não tinha mais nada. Eu não quero ver não, viu, o monstro, o bicho de pedra azul, que parece assustador. Mas a notícia que eu quero contar pra vocês é essa daqui, que eu achei boa. Cadê?
Só pra fazer uma pergunta. Se você é um monstro e você pode se transformar em cavalo e em Eu também mula... fiquei com essa. Por que você se transformaria numa mula? Podia ser um cavalo imponente, né? Eu fiquei na dúvida se era, sei lá, um poder dele bastante limitado entre você poder transmutar entre equinos. Só dentro dessa família ali. Ou se ele tinha uma visão um pouco ambiciosa de como explorar os seus poderes. Se ele fizesse a magia certa, ele batia no cavalo. Mas teve um dia que deu errado e ele virou uma mula. Então por isso que tem o registro da mula. Não, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu acho que vai explicar. É porque a cidade lá onde ele aparece é uma cidade que só tem 25 mil habitantes. Gente, é interior. Ele não é um bichão assim muito ambicioso. Ele quer ter a vida tranquila no interior, né? Entendi. Ele não tá pensando assim, quero virar unicórnio. Ele quer ser só ali o cavalo, a mula e tal. Uma coisa, né, mais simples, assim. Ele falou, tem uma outra parte aqui que fala assim, conforme reza a lenda, essa criatura seria Joaquim Antunes de Oliveira, um político e fazendeiro morto por volta de 1900. Então é muito velho, né, gente? Nossa Senhora. Muito velho. Diz a lenda que ele batia na mãe com um chicote. E ela rogou uma praga nele. E aí ele fica assombrando todo mundo. Menina, eu achei uma lenda de uma cabra que a menina que ficava respondendo a mãe jogou uma praga também. Eu acho que o problema são as mães, hein? Gente, pois sério? Tem uma praga na... Deixa eu pegar até aqui. Eu tinha deixado... Achei que não ia encaixar, mas pelo visto encaixou. Deixa eu achar o nome da... Perdi a cabra. É a Mauriceia, a menina cabra. Como é que é o negócio? A Mauriceia, a menina cabra, é muito popular, é um mito popular na Mata Sul, Cabo de Santo. Dizem que Agostinho e Jaboatão criaram esse mito inspirados em mitos e maldições vindos de Portugal. Trata-se de uma menina que, por bater na mãe, teria sido amaldiçoada pela mesma. Virava cabra durante a noite e só conseguia parar de andar pela manhã. A personagem aparece em muitos contos e fábulas da região quando se fala sobre animais amaldiçoados. A sina da menina cabra é um dos contos da personagem mais conhecida. A versão desse conto feita por Roberto Beltrão é uma das mais conhecidas, onde ela é citada como uma menina mal educada que maltratava a todos, sendo sua mãe uma das vítimas. Ela possui muita semelhança com contos do Romãozinho. Gente, eu não sei quem é o Romãozinho, mas é semelhante, pelo visto. Mas a mãe também não era flor que se cheire, né? Se você tem uma mãe que pode te assombrar... Tudo bem, gente. Uma coisa é assim, menina, leva casaco que vai chover. Aí você, você vai fazer frio, aí você sente frio, beleza. Mas te transformar em uma cabra toda noite, em uma cabra que corre e você não para de correr até você, sabe? Ou seja, ela tava sempre exausta. Uhum. E fala que depois que ela pediu desculpa, a mãe amaldiçoou ela. Ai, gente, então precisava amaldiçoar? Então tá bom. Não precisava ser... Tá bom. É muito pesado, né, cria gente? melhor seus filhos, pra você não ter que amaldiçoar eles. Dá um bom episódio de causas de família isso aí. Minha mãe me amaldiçoa. Não, e outra, eu acho que serve também pra gente mostrar essas duas, né, pros nossos bichos, pra eles verem o que acontece com um bicho que desrespeita a mãe e o pai. É isso aí. A mãe, né? Na verdade, desculpa, Tom, é a mãe. Porque é a mãe. O poder da maldição tá na gente. Tá na mãe. Gostei, coitada da menina cabra, fiquei triste com ela. Mas a notícia que eu queria contar mesmo pra vocês, o título da notícia é Demonicão. Que ótimo. O que eu acho um trocadilho sensacional. Eu adoro trocadilhos com coisa de bicho. Tipo o nome de pet shop, sabe? Amicão. Igual self-service com quilo no nome. Exatamente, eu adoro, eu acho genial, assim, genial. Tinha um aqui em Belo Horizonte que era o pet shop Alquimia. Mas era Mia. Gente, é muito... Que gênio essa pessoa que pensou nisso. Esse é uma pessoa inteligentíssima. O Drogo, ele vai tomar banho todos os sábados, inclusive sábado tem banho de novo, viu, Drogo? Se prepara. Ele toma banho no pet shop que se chama General Au Au. Ai, gente... General Au Au.
Eu adoro esses trocadilhos. Eu sempre acho geniais, assim. E aí, a notícia. Demonicão. Cachorro na janela parece assombração e assusta a dona de casa. Meu Deus, vamos ver. Aí, como é que é a notícia? Sabe, gente, é uma matéria, assim... Matéria tem um parágrafo, que eu acho que é do tipo assim, a gente precisava fechar essa edição... E aí vamos por qualquer coisa. Aí assim, na publicação no seu Facebook, Thalita conta que morre de medo de assombração e que ao menor sinal já apela para todos os métodos de proteção. Eu também, Thalita, eu também. Não gosto, não. E aí, como é que é a notícia aqui? Quando os tios da Thalita foram viajar, ela achou que seria maravilhoso manter o cachorro deles na sua casa. Tudo estava indo muito bem, até que ela, sem o costume de ter um pet em casa, se assustou muito quando o cão apareceu na janela e pensou que fosse uma assombração. Na publicação no seu Facebook, Thalita conta que morre de medo de assombração. Ao chegar em casa, com tudo apagado, levou um susto quando um filete de luz bateu na janela. Assim que terminei de rezar o credo, e lembrei que era apenas o cachorro. Gente, eu achei tão maravilhoso. Gente, você fazer uma matéria de uma postagem no Facebook é o cúmulo do jornalismo. Jornalistas, vocês vão me desculpar, gente, mas assim, né? Olha o que tá acontecendo no mundo. E aí vão fazer uma notícia contando a história que a pessoa contou no post. Não, publica o post então, uai. E é bonitinha a foto, porque é um cachorrinho, ele parece um shih tzu, assim, a carinha bem peluda, ele tá com a patinha na janela, mas tá realmente parecendo um demoninho, tá meio iluminação, uma iluminação de trás, assim, tá muito bonitinho. Só que eu achei essa matéria, assim, de uma pobreza ímpar, sabe? Sensacional! A gente precisava comentar sobre o demonicão. Demonicão, porque toda vez que você que fala isso, eu lembro do Monicão, cachorro da Mônica, né? Exatamente, o Monicão, que era o cachorro da Mônica. O Monicão é engraçado porque ele tinha a cara da Mônica, né? Ele tinha dentinho também, ele tinha tipo o mesmo cabelo da Mônica. Ah, mas é muito fácil você ver que os bichos, eles também pegam um pouco... Não é físico, mas eles pegam muito a personalidade do dono, sabe? Total. Vou dar outro exemplo aqui em casa, tá? Que, assim, não se relaciona, mas hipoteticamente falando, se eu tivesse 2 gatas... né? Claramente, assim, as pessoas daqui... Tem uma das pessoas da casa que não gosta de altura, então os gatos não sobem em lugar alto. Gatos, não sobem em lugar alto, ok. É muito... Tem um gato que é super... touch, sabe? É super abraça e ele faz conchinha e ele deita pertinho. Tem um gato que ele deita lá no pé. Não encosta. Não encosta. E se você esfregar ele no momento que ele não quer ser esfregado, ele vai embora. Então, assim... Olha aí, André. Esse é o André. Olha aí, direto. Então, assim, a gente vê, assim, que tem um gato que ele é muito carente. Que ele fica assim, oi, tô aqui, oi, bom dia, oi, te acordei, oi, você tá fazendo alguma coisa? Oi, você tem um colo aí disponível? E o outro gato, você nem vê ele durante o dia. Você só vê se tiver faltando alguma coisa que ele precisa, e ele é bem vocal quando tá faltando alguma coisa que ele precisa. Avisa bem, né? Opa! E agora ela aprendeu que ela vai irritar quando ela come a ração com a pata. Então ela pega a pata, joga uma ração no chão, um grão no chão, aí ela come o grão. Puxa um grão e vai olhando pra você, assim, e come um grão. Tipo assim, pra falar, olha, tem pouco. Eu tô tendo que comer grão a grão porque tem pouco. É do tipo assim, você quer que eu morra de fome, assim? E ela já aprendeu que, inclusive, que se ela puxa e o grão não vem porque tá mais vazia o pote, ela molha a mão no bebedouro e aí ela puxa a ração, entendeu? Que aí gruda, né? Que aí gruda. Então, assim... mais fácil. É possível. Opa, eu tenho vídeo. Vou mandar pros pet lovers aí o vídeo da donzela pegando. Pode me mandar que eu posto, que vai ser maravilhoso. Aqui em casa aconteceu uma coisa muito interessante, esse lance da gente estar muito ligado com os bichos, né? Eu e o meu gatinho mais velho, a gente fez a mesma cirurgia com, tipo, 15 dias de diferença. Do mesmo problema. Olha só que loucura. Muito louco. Ele teve um tumorzinho benigno nas costas, um lipoma, que ele teve que retirar. E aí, 15 dias depois, eu fiz a mesma cirurgia na testa para tirar um lipoma também, igualzinho. Estamos muito, muito conectados mesmo, né? Gente, assim, quando eu falo que eles sentem, eles
eles pegam a personalidade. Não tem jeito. Total, eu super concordo. E aí, só pra gente terminar, eu quero ler a última matéria aqui pra vocês, que é... É post do Facebook, Carol? Se for post do Facebook, eu não vou deixar, não. Essa não é post do Facebook, não é scrap do Orkut. Essa é outra. Essa eu tirei da comunidade do Orkut, meu gato me assusta. Essa eu tirei da comunidade do Orkut, histórias de pets. É o seguinte, eu não sei qual que é o lance de vocês, mas eu posso imaginar. Mas esse daqui é aquele negócio muito energia, sabe? Muito assim, mas eu achei engraçado. Tá. A matéria começa assim: cães podem ver espíritos, afirma especialista. Fique atento aos sinais e energize o seu ambiente. Aí a matéria começa assim. Ai, gente, desculpa, ouvinte, se eu estiver ofendendo alguém, mas é porque eu acho assim, quase uma galhofa, sabe? Já pegou o seu cachorro olhando para o nada durante muito tempo? Ou percebeu que ele começou a latir, uivar ou até rosnar sem motivo aparente? Bom, isso acontece porque ele pode estar vendo espíritos, explica a mística e espiritualista Kélida. Olha, pronto. meu Deus. Tá. Aí ele fala assim: o que faz que os cachorros possam enxergar essas coisas místicas é o terceiro olho deles, que é muito desenvolvido. Nós só conseguimos chegar nesse patamar evolutivo quando ativamos uma região localizada entre as sobrancelhas, chamada de terceiro olho, e assim abrimos essa intuição. Os cães já nascem com esse terceiro olho ativo. Tá, beleza. Ô, Tom, você tem cortado a franja do Drogo pra ele poder enxergar com os 3 olhos dele? Não, eu tenho sido um pouco relapso com relação a isso. Ai, tá vendo? Às vezes pelo visto, é uma boa coisa, né? Pelo visto, é uma boa coisa. Mas às vezes ele tá míope do terceiro olho dele. Você não tá trabalhando essa questão da visão aí. Coitado. Às vezes dá aquelas assopradinhas na franja, sabe? Pra jogar cabelinho jogando cima. Bem High School Musical, assim, ó. Bem charmosinho. Mas eu assim, né, com todo respeito aos meus ouvintes, eu não trabalho muito nessa vertente. Eu acho que realmente eles têm uma sensibilidade diferente, mas tem, de novo, né, tem a ver com a ciência, o que não será abordado nesse episódio. Exato. É por isso que a gente tá falando agora das energias e dos olhos, terceiros olhos dos cachorros. E do Drogo. E a franja do Drogo. Mas então a história do terceiro olho é isso, gente. Não tem história, na verdade. É só especialista aqui explicando que os cães eles são mais sensitivos porque eles têm um terceiro olho. Não sabia dessa informação. A gente vai ligar pro Dudu depois e pra perguntar se quando ele tava lá fazendo faculdade de veterinária, ele localizou esse olho. Não, às vezes eles fizeram aula de oftalmologia no terceiro olho, a gente não tá sabendo. Pois é. Tem que saber, isso é verdade. A próxima vez que o Dudu vier aqui ao Pet Lady no Ar, vou pedir pra ele explicar melhor esse assunto. Pois é. Imagina um óculos pra um cachorro que tem 3 olhinhos. Que tem 3 olhos. Ia ser muito bonitinho. Tem uma partezinha mais pra cima. Mais pra cima, assim. Ah, e será que quando ele sai do pet shop com aquele adesivo colado na testa, tá tampando o terceiro olho? Eu usava isso direto. Minha mãe não deixava tirar de jeito nenhum. Se você, querido ouvinte, tá deixando colar um adesivo no meio da testa do seu pet, quando ele sai do pet shop, você está impedindo que ele haja com o terceiro olho dele, sei lá. Mas eu acho que isso é uma conspiração dos pet shops. Pros cães não contarem toda a verdade. Toda a verdade. Porque se eles contarem toda a verdade, ninguém mais vai no pet shop. Opa. Exatamente. Essa é a verdade, gente. Gente, vocês trouxeram mais notícia? Tom, você tem mais uma pra contar pra gente? Tem uma história que eu achei super interessante. Que é uma lenda. Eu gosto de lenda. Na verdade, deve ser verdade. De que tem um fantasma de um gato preto que mora na Casa Branca. Uau! Essa eu gostei, hein? E que o vulto desse gato e os barulhos dele é vistos constantemente pela casa e principalmente quando grandes tragédias vão acontecer. Por exemplo, nas aparições importantes que ele teve foi no crash da Bolsa em 1929 e ele também apareceu durante um dia antes
da morte do presidente Kennedy, em 63. Então ele é um gato que viveu muito. Premonitivo. Um gato espírito muito, muito velho. Ele apareceu antes do 11 de setembro? Não sei, eu não tava lá na época. Mas é bem provável que ele vai aparecer agora no dia 2 de novembro. Eita! Eita. Mas tem alguma explicação? Esse gato existia na Casa Branca? Tipo assim, o gato físico? Teve algum presidente que morreu o gato dele quando morava lá? Será? Será? Não, vai ver, o gato tava aí antes da casa. É bem possível, né? O gato já morava lá no lugar antes de existir Washington, antes de existir Casa Branca. As pessoas falam que gato é difícil pra se acomodar com mudança e o gato ficou lá. É bem possível, né? Nossa, isso é uma mega... Como é que chama? Lenda mesmo. Tem aqui, ó, falando do Black. O gato preto ainda está na Casa Branca. Gente, que massa! Se vocês quiserem procurar na Wikipedia, ouvintes, ele tá lá como Demon Cat. Demon Cat? É, não tem o Demonicão? Esse é Esse o é o Demon Demonic Cat. Cat. Esse é o Demonic Cat. Demonic Cat. Aqui, mas por que Demon, né, gente? Exato! Tinha que ser Alert Cat. Que ele, ó, vai dar um rolê bizarro aí, fica esperto. É verdade, é verdade. É o gato da precaução. O gato demônio é o nome dado ao fantasma de um gato que supostamente assombra os edifícios do governo. Gente, que massa! Gostei. E a lenda é tão verdade que tem um time de hóquei feminino na cidade de Washington, D.C., que se chama The Demon Cats. Ah, muito legal. Muito massa. Gostei. Agora eu acho que a gente podia aproveitar essa história só para deixar um alerta para os ouvintes para parar com essa bobagem de que gato preto dá azar. Exato. Gente, chega, né? Isso aí não faz o menor sentido. Gato preto é top, é maravilhoso, como todos os gatos. Isso aí não tem menor fundamento, viu, gente? Gato preto é ótimo. Ele precisa ser bem compreendido, afinal ele tava dando uns toques aí pro pessoal. Exato, muito pelo contrário. Você vê os outros gatos na hora de avisar do rolê errado, onde que estavam? Miando em cima do telhado. Exato. Dormindo. Correndo atrás de bolinha de pelo. Correndo atrás do laser. Enfiando a mão molhada no pote de comida pra protestar. Pra reclamar das péssimas condições. Exato. Exatamente. Dando susto na sacola de plástico. Rasgando o sofá. Rasgando o sofá. Coisas que gatos fazem. Chefinha, você trouxe mais alguma história pra compartilhar com a gente? Eu tenho uma história que é bem curtinha aqui, que é do cachorro que sentiu que tinha um espírito na casa. Meu Deus. Mais um. Mais um. Esse é médium. Esse é o demonicão sensitivo. Então, ele assim, sei lá, gente. É meio bizarro, assim, essas histórias desses bichos. Mas a história aqui é de um... Tá num site, tá num... Como é que chama? Como é que chama, gente? Num tabloide. Então, assim, claramente, provavelmente é verdade. Se tá na internet, é exato. Verdade. Isso é a menina que mora na casa falando. Meu namorado e eu juramos que a nossa casa é assombrada. E mesmo se não fosse, o nosso cachorro tá possuído. Aconteceu algumas vezes, mas eu lembro muito claramente porque teve algumas vezes que eram bem piores que as outras. A cachorra tem o hábito de acordar no meio da noite e rosnar pro corredor. Então ela acorda no meio da noite e rosna pra porta na direção do corredor. Normalmente ela só enrola, né? A pessoa só enrola de novo na coberta e dorme de novo, mas ela normalmente acorda com qualquer barulhinho que tem. Mas todas essas noites ela tava acordando toda a noite às 3h33. Ah, meu Deus, esse é o horário do demônio. Ah, tem essa história. Né? Eu já vi isso daí no Mundo Freak, isso aí é o horário do demônio. Ela tava acordando às 3h33, rosnava pra porta... Aliás, ela estava rosnando pra porta e às 3h33 ela começava a uivar. Ai, meu Deus. E babar. E tem uma outra coisa que ela fazia aqui que é snarling. Eu não sei o que é snarling. Mas ela tava uivando, babando Não é ronronar? Não, ronronar é purring. É purring. Então snarling é rosnar. E rosnar, não, então é rosnar mesmo. E ela assim, com as 4 patinhas no chão, mas com a cabeça baixa, olhando na direção do corredor. Quando a dona foi lá e sacudiu
a cachorra chegou lá e falou, ô, parou, né? Deu aquela chacoalhada. A cachorra parecia que tava numa hipnose. Quando tava 5 minutos... Aí ela resolveu ligar a televisão, falou, deixa, a cachorra maluca tá latindo, não vou conseguir dormir. Ela ligou a televisão. Passou 5 minutos, acaba a luz. Quando acaba a luz, o cachorro para de uivar, para de latir, volta pra cama, deita aninhado com a dona e dorme. Gente! E é isso a história dela. Então, assim, ela acha que ou a casa dela está assombrada ou o cachorro dela está possuído. Fica pra você, querido ouvinte. E aí? Eu não sei, a casa tá assombrada ou o cachorro tá possuído? Eu não sei o que é melhor. Exato. Gente! Que história. Vai ver, o gato trabalha na... É o cachorro. Cachorro, tipo. Ah, o gato que não gosta do cachorro que trabalha na Eletropaulo e tá pregando uma peça. Pode ser. Pode ser. Ai, mas que agonia. Quando essas coisas acontecem assim, é bem assustador. Da primeira vez que acabou a luz aqui, assim, né, a gente tá em Nova York e quando acaba a luz, você pensa o quê? Ataque terrorista. Você não pensa, acabou a luz porque acabou a luz. Você pensa, as coisas vão começar a explodir, a gente vai morrer, pega o passaporte. Caraca, chefe, e isso acontece mesmo do tipo vocês se sentirem desesperados? Foi uma única vez que isso aconteceu. Ai. E parece que foi o primeiro blackout que teve em 40 anos. Tipo, o último blackout que teve foi 40 anos antes. No mesmo dia. Caramba! Mesmo dia assim, e mês, gente? só 40 anos antes. Uhum. Mas assim, você fica incomunicável. Então você não sabe o que tá acontecendo. Você olha tá pela rolando. janela, não tem uma luz acesa. Na cidade que é só luz. É, porque é uma cidade que é muito agitada, né? Exato. Estranho, é muito estranho. Virei pro André, veste a roupa, vamos ficar vestido de tênis, bota os passaportes nas caixas dos gatos, se precisar você pega uma, eu pego a outra, enfia ela na bolsa e vambora. E vambora, fica pronto. É. Ai, que agonia. Opa. Mas esse não foi assombração não, tá, gente? Foi que deu um pau lá na companhia de luz e cortou. O engraçado é o seguinte, ouvintes, eu tô na rua 42 aqui em Nova York, virada pra cima, virada na direção do Central Park. A luz acabou da 42 pra cima. Então, se eu tivesse visão pra outro lado do prédio, eu teria visto que a outra parte da cidade pra baixo tava acesa. Você ia ficar um pouquinho mais tranquila, né, chefinha? Mas da minha parte pra cima tava tudo apagado. E o que você teria mais medo? Assombração ou ataque terrorista? Cara, depois que eu vim pra cá, eu entendi o quanto esse tipo de coisa é possível. Porque o ataque terrorista, ele não necessariamente, né, não precisa estar rotulado de vir ou de estar num avião, ou de ser de pessoas de outra religião. Como foi confirmado com os aqueles caras que bombardearam a maratona de Boston. Sim, era de dentro, né? Não era então nada... assim, aqui o terror... Só que esse tipo de crime aqui não é classificado como terrorismo interno. Né? Então assim, mas eu tenho bastante medo. Por que qualquer Zé dentro d'água tem arma? E bala. Imagino. Quando a pandemia começou, a gente esgotou nos mercados arma e papel higiênico. É claro que você vai combater o vírus como? Tem que ser dando Tinha tiro. água. Se você quisesse comprar água, tinha água. Mas não tinha arma. Assim, no estado de Nova York não tem porte de arma, mas nos estados que tem, que é permitido, acabou. Arma, bala e papel higiênico. Água tinha. Que doideira, chefinha. Gente, É só isso que eu falo. Pois é. Ai, gente. Eu acho que Nova York é uma cidade que ficou pra trás. Passou É zoada já, né? aqui, né, Tom? A gente já conversou sobre isso, que é uma cidade que tem problemas estruturais de energia elétrica. É uma cidade que não tem padaria. Não tem padaria, não tem pão na chapa. Não tem uma padoca. Não tem pastel. Não tem pastel. Não tem água de coco. Aposto Não que tem não água de tem coco. Um caldo de cana. Não, jamais. Aí. Porque aqui É o uma açúcar cidade- é de milho, né? Então não tem cana. Não tem como. É uma cidade que sofre. Tá só. Com certeza. Nossa, terrível. Terrível. Acho que a chefinha deve estar sofrendo. Ouvinte, se vocês estavam aqui achando que a gente ia assustar vocês, que vocês não iam conseguir dormir, de Nada novo, disso. ela convidou o podcast errado pra estar aqui, tá? A gente não é o podcast que vai tirar seu sono. A gente é o podcast que não vai trazer... Como é que é, Tom? Que vai trazer informações irrelevantes. Irrelevante. Totalmente. E é assim que é bom. E que vai fugir da pauta várias vezes, aí volta e fala que acabou a luz em Nova York, aí volta e mas fala assim que é bom, gente.
A gente convida gente boa pra gravar, tem que ser assim, tem que ser relaxadão. Mas então, queridos, chegamos ao final do nosso programa. Realmente não foi assustador como eu estava temendo que fosse. Só em alguns momentos, assim. Mas fica aí a mensagem pro nosso ouvinte que esse programa não teve nada científico, foi só galhofa e risadas. Exato. Que é bom também. E eu quero pedir para vocês deixarem uma mensagem final pro ouvinte, mandar um beijo, indicar um episódio do podcast de garagem pro ouvinte que ainda não conhece vocês, para poder consertar essa falha de caráter. Exato. Que não tem jeito, né, gente? Vamos consertar isso aí. Então, Tom, deixa o seu jabá, um abraço pro ouvinte, uma mensagem final, uma receita de bolo, o que você quiser. Eu queria deixar um abraço a todos os ouvintes da Pet Lady. Eba! Dizer que foi uma honra estar aqui junto com vocês. E ouçam um podcast de garagem, especialmente os episódios em que eu faço parte. Por que eu achei que ele ia falar isso, né? Excelente, muito ele tá bom. em vários, tá, gente? Não é assim, deixa eu ver qual que é, assim, pra ver qual que eu vou ouvir, não. Então tá em vários. O Tom tava num episódio de Paulistas e Mineiros, não tava? Esse é o outro Tom, é o Sal. Olha lá, a Carol caiu também. A Carol também caiu nessa. É que a gente tem o Tom e o Sal, e aí as pessoas não têm certeza quem é quem, entendeu? E Eu se você também olha não tinha. fisicamente, você também não sabe quem é quem. Ah, é? Os dois estão escondidos atrás de uma cabeleira e de uma barba. Oh, gente, desculpa, Tom. Então não era você. Imagina, é uma honra aparecer com o Sal. Então... Não, Beijo, Sal. Que fique bem claro que eu gostei muito dos dois, então não tem erro. Então, se você gostou muito dos dois, eu recomendo um episódio do podcast de garagem, que é o episódio piloto, que é um episódio com o Sal e com o Tom. O único. Aí. Porque, né, é muito pra gente juntar, mas assim, trazendo um spoilerzinho, a gente vai juntar os dois de novo pra gravar o nosso especial Tio do Pavê. Esse sim. Que, obviamente, teria que trazer ninguém mais, ninguém menos do que o Sal e o Tom. E o Tom tem que estar tonto, tá? Tem que? Tem que estar tonto. Ah, tá bom. Isso tá sempre. Ok. Já tá no checklist, né? É default. Default. É assim que funciona, né? E o ouvinte pode achar o podcast de garagem em todos os agregadores, todas as mídias sociais. A gente tá no Facebook como Podcast de Garagem, no Twitter como @podcast de garagem com Demudo e no Instagram como @podcast de garagem. Perfeito. Eu já estive lá algumas vezes. Eu vou deixar o link pro Vai estar lá ouvinte semana também. que vem, que provavelmente vai ser antes disso aqui ter saído. Então a Carol também tava no Jornal da Garagem número 8. Então se vocês quiserem voltar lá, tem o episódio de BH versus São Paulo, que é um que a Carol participou. Teve o episódio de Não Atiramos o Pau no Gato, que é com a Carol também, com o Xi do 80 watts. E o JG 08, se eu não me engano, que já vai ter saído, que é com a Carol também. Ah, gente, agora já tô até me sentindo em casa. Então, você já participou de 3 episódios, você já, né, a gente já nem... Já pode pedir música. Não, agora eu já vou já chegar pode pedir assim, patrocínio. abrindo a geladeira. É verdade. Eu já vou chegar relaxadona, abrindo a geladeira, Isso, pegando já é de água. casa já. Eu sou de casa, fazendo carinho nos bichos, assim que é bom. Queridos, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer enorme rir com vocês hoje, trocar essas histórias e notícias bizarras, e espero que vocês voltem sempre. Um beijão, Só chamar. queridos. O Tom também é só chamar e pode ser de última hora, tá? Eba! Isso. Ai, gente, vocês são maravilhosos. Tom, você também aceita ser chamado sem ser de última hora? Com antecedência? Aceito. Ou só serve se Aceito. for no susto? Este programa foi editado por Audi Edições.